Davi, no caso você especificamente mencionou algum ponto que você disse que seria bom a gente retomar é o conceito sobre empatia, compaixão. Empatia e compaixão. Não ficou claro isso? Eu acho que então, uma ênfase melhor. Tem uns 10 minutinhos, é bom. Tá bom. Falar sobre o assunto, pô. Sim, senhor. É melhor. Mas deixa eu partir aí a partir da sua dúvida. A partir da sua dúvida. O que não ficou claro entre um e outro? Ou o que você entendeu de um e de outro? E minha confusão ficou um pouco, para mim parece que os dois... É a mesma coisa? Dá a impressão que é a mesma coisa. Teve diferença, né? Tudo bem. Tem que analisar melhor o contexto da situação para poder aplicar um ou outro. Tá bom, então vou tentar trazer exemplos, né? Vamos partir da etimologia das palavras. Eu acho que ajuda bastante quando a gente entende o significado das palavras, né? Então, empatia, a palavra etimologicamente, ela quer dizer quando eu pego um sentimento e importo, né? Então, no grego, essa preposição en quer dizer dentro, né? Empatia, pathos é o sentimento, a paixão. Então, a paixão dentro, né? Endoscopia, tudo que é dentro, na origem da língua grega. Então, empatia seria eu assumir o teu sentimento, entende? Então, eu assumo o teu sentimento. Você está triste? Eu me entristeço com essa sua tristeza. Você está alegre? Eu me alegro com essa sua alegria. Você está indignado? Eu fico indignado com a mesma indignação sua. Então, eu assumo o sentimento. Eu assumo, vivencio ele, isso é empatia. Compaixão é quando eu sofro pela pessoa, mas não importando o seu sentimento, mas enxergando o seu sofrimento e dou respostas racionais a esse sentimento ou a essa situação. A Bíblia diz em Mateus que Jesus viu o povo como ovelhas que não têm pastor e se compadeceu, teve compaixão dessas pessoas. E aí Jesus deu a resposta racional a essas pessoas. Gerou uma ação. Sim. A empatia não necessariamente já é uma ação. Pode até gerar uma ação, mas não movida por um entendimento, e sim por um sentimento. Você entendeu? Essa que é a grande diferença. A compaixão, a gente é a mesma coisa de praxis e praxe. Acho que o Felipe falou alguma coisa para vocês. Está claro o que é praxe e o que é praxis? Então a praxe é essa coisa que a gente faz quase no automático, né? Não existe uma reflexão sobre aquilo. A praxis já exige uma reflexão. É aquilo que eu faço, mas refletindo no que faço. Então existe uma resposta racional e não algo que é apenas emotivo. Eu não ajo por impulso. Eu ajo porque eu pensei, avaliei a situação e tomo uma medida, dou uma resposta racional, efetiva, né? Então essa é a grande diferença. A compaixão, eu entendo o outro, eu me compadeço do outro também, porém a resposta que eu dou, ela tem um cunho mais racional. A empatia, a gente vai assim na pura emoção, né? Então eu ajo sem refletir, pelos impulsos mesmo. Então essa eu acho que é a grande diferença entre um e outro. Então o que eu quis dizer é o seguinte, que a empatia, nesses casos sociais, ela não cabe, ela não é produtiva, ela não é efetiva, ela não é eficaz, ela não é eficiente, ela não muda resultados, ela causa indignação coletiva, manifestações, alvoroço e aquela coisa toda, mas que não produz nada efetivamente. É mais ou menos como os missionários, alguns missionários que eles queriam ir à igreja e conscientizar a igreja, quer dizer, a palavra não é nem conscientizar, mas queriam que a igreja entendesse a importância de missões. Então a imagem clássica que ficou na minha mente, né, lá da década de 2000, é a seguinte: um menino lá na África, cadavérico, as costelas aparecendo, deitado porque não tinha nem força de levantar, né, ia morrer de inanição, a poucos metros um urubu esperando ele morrer. Para vocês chegaram a ver essa imagem, lembra dessa imagem? Muito usada. Irmãos, o missionário mostrava isso, realidade da África, o povo dava anel, relógio, tirava o dinheiro, chorava, né? Então
aquela questão, você atingiu o quê? As emoções. Empatia. E atingiu as emoções. Você fazia com que a pessoa fizesse alguma coisa movida pela emoção. Então aquilo não comovia quem, pelo amor de Deus? Principalmente aqueles que tinham filhos, né? Uma criança, aquela cena é uma cena que te comove. Então você ali, você age por impulso. Dá dinheiro mesmo, não sei o que, ainda fala, Jesus, eu vou para a África, e não sei o que tem, vai lá na frente, e eu vou entregar minha vida a missões. Isso eu estou falando no domingo à noite. Segunda-feira, voltava todo mundo a fazer a mesma coisa, esqueceram do domingo passado, ou do dia passado. Esqueceram da mensagem que o missionário quis passar. Não entrou na consciência, atingiu apenas as emoções. E emoções, elas, da mesma forma, da mesma intensidade que elas vêm, elas vão também. As emoções não transformam ninguém. O que transforma é entendimento, não é? É conscientização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente atinge emoções, isso não vai gerar muita coisa efetiva. Mesmo porque, irmãos, os problemas que nós temos na nossa sociedade, no nosso mundo, são problemas que exigem medidas rápidas para atender a urgência do momento, porém isso não basta, são paliativos. O que a gente precisa são de projetos a médio e longo prazo. Então você aqui, emergencialmente você atende, socorre, só que você simultaneamente você tem que ter projetos. Já visualizando alguma. Isso, porque a questão é estrutural. Então para você reestruturar essa estrutura gigante, você precisa de muito empenho, muito trabalho, isso leva muito tempo, muita energia, perseverança, não é? Então o que a gente entende é o seguinte: a empatia cabe em relações muitas vezes afetivas de cunho, no caso matrimônio. Aí sim, eu assumo, eu falei isso no ano passado inclusive da questão da área sexual, né? Então você se excita com a excitação da sua companheiro e tal. Então aí cabe. Agora sim, quando é uma questão coletiva, aí não cabe. A empatia não cabe. Então não é que a empatia ela é totalmente descartada nas relações, não é, mas quando a relação é essa, tudo bem. Agora quando é no coletivo, no social, então é por isso que não adianta. Lá no Facebook, lá um monte de os emojis, né? Os emojis que expressam, né? Então o cara com raiva, o outro bufando, outro chorando, não sei o que, mas efetivamente aquilo não sai dali, fica no virtual, fica nas emoções, fica no campo das ofensas, da pessoalidade. E a gente precisa entender que o nosso problema não são pessoas, né? Aliás, os problemas que a gente tem que combater não são pessoais, não é fulano, não é ciclano, não é partido, não é político, não é esse ou aquele, não é. Nós lutamos com potestades e principados, irmãos. É algo que vai para além de uma pessoa. Oi? Nossa luta não é contra carne e sangue. Isso, exato. Eu não estou nem entrando nesse campo mesmo do Efésios 6. Eu só peguei esse termo para a gente falar, olha, é muito maior do que uma pessoa, é muito maior do que apenas um conceito, é um todo, é algo assim muito maior, né? Então, o meu problema não é fulano de tal, e não é Genor Duque, não é de Macedo, não é esses caras, não são eles. É o ensino, a gente precisa combater os ensinos, a gente precisa ir nas raízes, a gente precisa ir lá na fonte das coisas, o que causa. Não é no leite que derramou, é por que esse leite foi derramado. Não é porque aconteceu, é o que a gente estava falando, porque vamos tratar sobre o suicídio nas suas consequências. Não, claro que a gente precisa mostrar as consequências, mas vamos tratar o suicídio na sua causa, porque a gente sempre vai ficar, as consequências são essas, e a gente sempre vai ter, né? Então pessoas se suicidando se a gente não vai na causa. O que o Evangelho fez em relação ao Antigo Testamento? Olha a diferença. O Antigo Testamento tratava quando o leite tinha derramado, não tinha mais jeito. A lei vinha e punia. A lei era um termômetro que mostrava o grau da febre. Então, tá aqui. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Então você fez, ó. Então está subindo o seu nível de pecado. O que a lei fazia? Mostrava a intensidade do pecado do cara.
não tratava, não solucionava, a lei nunca pôde perdoar pecados, não é? Agora, o que a graça, o Evangelho, Jesus veio propondo? Para ir na causa. Então ele disse assim: vocês não ouviram o que os antigos disseram, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que aquele que no seu coração se encolerizar contra o seu irmão, esse é passível do fogo do inferno. Onde Jesus foi, irmão? Onde a lei ia? A lei ia onde o cara tinha matado o outro, a lei pegava ele e matava ele. E foi isso que ele matou. Isso. Então, isso nunca era solucionado. Jesus A lei de vai Talião, antes né? dele matar. Então, veja bem, então a lei, ela agia sempre nas consequências, não é? Cobiçou a mulher do próximo, então vai morrer, pedrada, fogo e tal, né? Negócio meio bruto, e é a lei. E aí o que acontece? Jesus disse: aquele que apenas com seus olhos olhar e no seu coração desejar, já é um adúltero. Então, na verdade, Jesus estava indo na fonte, onde nasciam as coisas, lá no coração, lá no âmago do homem, antes que ele fizesse qualquer coisa, antes que aquilo se desembocasse numa ação, numa atitude. Jesus foi lá no âmago, lá na raiz do pecado. Ele cortou o pecado pela raiz, né? Ele foi na causa mesmo de todas essas ações humanas. Quando chegaram para Jesus, e aí há várias passagens no Novo Testamento, os evangelhos principalmente, que as pessoas vêm indagando, os religiosos, sempre nessa ótica religiosa, das consequências. Senhor, esses teus discípulos aí não lavam as mãos, comem sem lavar as mãos. Não é que eles não lavavam as mãos, não é que eles não tinham higiene pessoal. O texto vai dizer, né? Vai dizer que eles não lavavam as mãos muitas vezes, porque era um ritual. Então não é uma questão assim para a vida, é uma questão supérflua, é uma questão religiosa, de uma observância, de um comportamento que não atinge a vida, que não sufoca a morte, de um comportamento que ele é apenas exterior, ou seja, não altera absolutamente nada na natureza. E não são essas coisas exteriores que a gente precisa se preocupar como sendo primeira causa, né? Jesus disse: não, o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Então os homicídios, as prostituições, as maledicências, tudo isso sai do coração. Então Jesus foi lá no coração humano, arrancou esse coração de pedra, esse coração que a palavra do Antigo Testamento não atingia, porque era um coração que não tinha sensibilidade, não tinha vida. O problema do ser humano é muito mais grave do que comportamental, é questão de natureza. Então Jesus veio para dar outra natureza, para gerar uma outra natureza, né? Para regenerar essa pessoa, para ela nascer de novo. Então esse homem, ele não pecava e se tornava um pecador. Jesus disse: não, ele é um pecador. É por isso que ele peca. Então não é a gente é pecador porque a gente peca bastante, a gente se torna um pecador. Não. Jesus não veio nos salvar daquilo que nós fazíamos, e sim daquilo que nós éramos. É muito mais grave, é muito mais profundo. Então Jesus nos salvou de um ser, não de um fazer. Inclusive nós continuamos fazendo algumas coisas da velha vida, mas nem por isso nós deixamos de ser salvos. À medida, claro, que a gente faz, reconhece e se arrepende. Mas a questão não é que você agora não faz mais nada que desagrada a Deus. Não, que agora você tem outra natureza. É que agora te foi dada outra natureza. É que você já não é esse homem que é inimigo de Deus, embora ele ainda esteja presente na sua vida, na minha vida, na nossa vida, né? Não é que eu estou falando diretamente, só força de expressão. Então, Jesus nos salvou de quem nós éramos. Jesus salvou de nós mesmos. O problema não é o diabo. O problema somos nós, irmão. Né? Somos nós hoje. Thomas Hobbes, aí um sociólogo também recente, século passado, ele fala século passado, não é 30, 40 anos atrás, já é século passado, né? E ele disse assim: o homem é o lobo do homem, é o homem que devora o homem. A gente dorme com o inimigo e não é o cônjuge. A gente dorme com o inimigo conosco, né? Então o Paulo dizia isso, o conflito dele era com ele mesmo. Rapaz, quando eu quero fazer o bem, eu faço mal, eu quero agir dessa forma, quando eu vejo já agir de outra forma. Miserável homem que sou, olha só, quem me livrará do corpo desta morte?
Havia, não sei se eu já falei para vocês em outra ocasião, havia naquela lei antiga, uma das punições capital que Roma aplicava para alguns crimes, né, era amarrar um cadáver com a pessoa e deixava essa pessoa amarrada lá, sei lá, 5 dias, uma semana, 10 dias. Tinha essas penas aí, viu, Maiara? Olha que coisa interessante. Então, amarrava um cadáver, era uma punição. Então, hoje não tem, vai fazer trabalho social, dar cesta básica. Então, são essas coisas mais leves, né? Então, tinha essas punições. Não, em relação à crucificação, era leve, né? E outras penas capitais. Com um defunto. Não, ele ficava amarrado lá, num cárcere lá, 3 dias lá com o defunto. Então Paulo pega essa cena e ele diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, desse cadáver que eu ando com ele. Dessa punição do pecado que me faz andar com esse homem morto. Quando Paulo fala isso, a ideia dele é essa? Sim, lá em Romanos capítulo 7, 24, né? Capítulo 7, verso 24. Ele tem isso em mente. E ainda ele está escrevendo, inclusive, para os romanos. Então a ideia de Paulo é: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava trazendo à memória essa situação dessa pena, dessa punição. Isso, 7:24. Miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí depois diz: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há. É o capítulo 8, verso 1, mas é a continuação, né? Esse negócio do capítulo quebra a fala do autor. Então, na hora que a gente lê, você para e acha que é verdade. Né? Então, assim, o que acontece? E o que a gente precisa entender? Que a gente precisa sempre atingir as causas, irmãos, das coisas. Então, as emoções, por exemplo, são superficiais. A gente precisa dar resposta que seja uma resposta que vá na estrutura, que vá na causa, que vá na raiz. Algo que é muito interessante, porque assim, a gente é um povo, estou falando da geração, imediatista. A imediatidade é a característica dessa geração pós-moderna. Ou seja, tudo tem que acontecer aqui e agora. Enquanto os nossos pais tinham aquela noção de que a vida era um processo, esse processo ele era vagaroso, ele era demorado mesmo e ele era longo, era extenso. Então eles entendiam que 1 ano de casamento, 2 anos de casamento, 3 anos de casamento, na dificuldade, no conflito, estava tudo certo. Era um processo que tinha se iniciado, né? E que ao longo do tempo aquilo ia ser trabalhado. Hoje os meninos casam, 10 meses de casamento e compatibilidade gênio, não dá mais para viver junto. E o filho então? Não, largamos de mão esse menino aqui porque não dá mais jeito. Isso aqui a gente não dá conta. Mas quantos anos tem o menino? 4 anos. O especialista disse que leva 21 anos para você criar um filho adequadamente. 21 anos. Imprimindo nele, introjetando na mente dele, no coração dele, os princípios, os valores. Né? Então, essa sociedade que tem que tudo acontecer aqui e agora, tudo muito rápido, tudo muito fast. Não é só o food, não. Né? Então, assim, tem que ser tudo muito rápido, tudo agora, sucesso rápido. Então, eu preciso conquistar minha casa própria com uns 25, 26 anos. Eu saí da faculdade, eu tenho que alcançar o sucesso profissional até os 30 e aquela coisa toda. Então, esse negócio muito acelerado. A vida, ela não funciona assim, são processos. Então, a gente precisa entender que nós estamos vivendo processos que vêm de séculos, décadas ou séculos. Para reverter esse processo, vai demorar muito, irmãos. É um retrabalho que a gente está tendo. Talvez nós nem vejamos isso. Sim, possivelmente. Nós podemos contribuir. Possivelmente. O que eu falei na semana passada... A gente é mais um contribuidor, né? Porque eu comecei um projeto agora, você vê aquilo... Pode ser que o teu filho que vá desfrutar daquilo, né? Pode ser que outra geração que vai desfrutar daquilo. Então, por exemplo, a gente vê a reforma protestante, tem os pré-reformadores. Então, a gente quem fala da reforma protestante? Martinho Lutero, mas 100 anos antes, tinha o cidadão lá, o João Hus. O João Hus que, 100 anos antes, 101, 102 anos, alguma coisa assim, antes, ele veio, inclusive, profetizando, né? Quando ele estava sendo queimado lá, diz os historiadores,
ele estava sendo queimado e ele disse, olha, vocês hoje estão queimando um ganso, né? Mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não vão tocar. E de fato, isso era 1415, 1416, alguma coisa assim. 1517 aparece Martinho Lutero, e ele diz 100 anos. Então 101 anos depois aparece Martinho Lutero, que a insígnia dele, o brasão dele era um cisne, né? Então olha que coisa interessante. Ele foi um precursor, como foram outros profetas e outros do Antigo Testamento que também eles anunciavam aquilo que ia acontecer lá na frente. Eles não viam, eles não presenciavam. O Jó, ele traz uma declaração muito interessante. Ele disse, eu sei que o meu Redentor ele vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa entender, estou tentando lembrar aqui do Martin Luther King Jr., né? Então o cara começa todo aquele movimento, ele não desfrutou daquilo, né? Ele não viu de fato já o outro Mandela, ele já... E olha, o Mandela ficou quantas décadas preso, né? Desde Então, isso pode ser um problema para a nossa geração, né? Sobre o quê? Se a gente é uma geração que quer as coisas tudo Sim. imediato, Pode ser, não é, a mano. gente conseguir conciliar que eles vão deixar um legado para quem vai... Agora isso é culpa E da outro igreja. ponto que o André falou também, por mais que a gente, por exemplo, por mais que a gente tenha consciência que a gente pode não ver o fruto do nosso trabalho e que a gente vai deixar um legado, e outra coisa que o André falou também, você não tira proveito daquele momento. Você sofre tanto, se machuca tanto para fazer, você não consegue tirar o proveito. É a tal da ansiedade, só ver aqui se... Tá bom, hein? Mas na validade. Ela precisa ser inodora, insalubre e incolor. Fez propriedades da água, né? Então, incolor, insalubre. Não sei não, mas tá bom. Vamos. A terceira propriedade não sei se está, mas vamos lá. A questão é essa. Pode não faz um mal enorme e parte da culpada disso é a própria igreja. Até os anos 1960 aproximadamente, nós tínhamos essa mentalidade, a sociedade como um todo. Ou seja, que a vida é essa vida mesmo, né? De processo, aquela coisa toda. E aí, a igreja pregando, Jesus vai voltar, o mundo vai se acabar, aquela coisa toda. E aí depois de 1960, aproximadamente entre 1960 e 1970, veio um movimento chamado de movimento hippie, né? Sexo, drogas e rock and roll. Carpe diem. Carpe diem é a noção de aproveite o dia. Faça tudo agora intensamente, porque amanhã vai acabar o mundo. Não é que a igreja vem pregando? O mundo vai se acabar. Então você não tem um projeto a longo prazo, você não tem essa perspectiva. E essa mensagem ela foi se perpetuando no sentido que depois as outras gerações vieram falando assim para as novas gerações: o que vocês comem agora não é comida. A gente comia antes, era plantado, agora cheio de agrotóxicos, tudo industrializado e tudo enlatado. E o que vocês vestem, isso não é roupa, isso é andrágeno. O que vocês conhecem como vida, isso não é vida. E não sei o que. Então, não tem mais jeito. A vida era antigamente, hoje não é vida mais, né? Então essa geração foi entendendo que, bom, se não existe futuro, o que me resta? Viver o hoje intensamente. Então eu uso droga até ter overdose, intensamente. Eu tenho relação sexual o máximo que eu posso, com o máximo de relações de pessoas que eu posso, e é intensamente, e eu morro nisso, nessa intensidade. Então essa intensidade, essa volúpia, isso tudo foi tirando essa noção de que a vida ela tem um futuro, ela tem um horizonte, a gente precisa enxergar lá na frente, as coisas precisam ser planejadas, existe um futuro, né? E o que acontece? Aí a gente pecou nisso. Só que a gente agora precisa retomar e fazer esse processo inverso, que é muito trabalhoso. Porque como que você tira essa mentalidade que foi construída? Difícil, não é? Então, para você reconstruir isso só com projetos, só com projetos e propostas que mostrem que vale a pena isso. Por exemplo, com a instituição chamada casamento, que está diluída, o próprio, oh meu Deus do céu, sociólogo, o último agora que morreu há uns 2 anos atrás, aí foi ano passado,
relações líquidas, me ajudem aqui agora, fugiu da mente. Vocês não lembram desse sociólogo, não? Zygmunt Bauman. Então, Bauman, o último sociólogo agora que nós tivemos dessa expressão mundial, o Bauman. Isso, 1960 ele já dizia. Então, as pessoas vivem num relacionamento fluido, líquido, né? Aquela coisa que se dilui mesmo, não tem nada mais sólido. Então, a gente precisa retrabalhar essa questão, mostrando que a instituição casamento, ela é algo, essa instituição é sólida, ela precisa vencer as tempestades da vida, as dificuldades da vida, né? Que o meu relacionamento não é pautado pelas emoções. Essa que é a questão. A gente precisa retrabalhar o conceito de amor. Amor, a Bíblia não trata como um mero sentimento, inclui sentimento, mas amor para Deus é um comportamento a ser assumido. É matéria de vontade, eu decido amar outra pessoa. E amar, repito, não é sentir, não é ter sentimentos, embora inclua também. Mas nós somos pessoas instáveis. E uma área que o pecado afetou, e o Evangelho, ele não tem, entre aspas, tanta eficácia para redimir, é sentimento. Então, o intelecto, o Evangelho, ele vem e transforma de uma maneira brutal, radical. Agora, os sentimentos, ainda, irmãos, é um processo que parece que só na eternidade que isso vai ser resolvido. Agora, o entendimento, não. Nós recebemos novamente categorias diferentes, né, de pensamento. Então, a gente não é pautado por isso. Então, assim, muitas vezes, a minha esposa, ela tem um comportamento que eu desaprovo. E eu olho para ela, o meu sentimento para com a minha companheira não é de amor, pode ter certeza. É um sentimento assim avesso, né? É um sentimento assim que aos homens nem é lícito dizer essas horas, mas é um sentimento assim mais primitivos que o homem pode ter, não é não? Um dia, isso na ilustração não, um irmão dos Estados Unidos, ele era oh meu Deus, esqueci lá, não é? Eu esqueci do termo, né? Mas era do exército, o cara mandava, o cara que mandava, a estratégia ele que decidia lá, não é comandante não, esqueci. Coronel? Não, é que eu estou lembrando do original, é mais fácil para mim lembrar dos... não, é porque no exército muda, né, essas terminologias, mas era o cara que decidia qual era a estratégia de combate. Então, é porque a estratégia, né, Stratogos. Então, eu estou lembrando do original, mas não do termo que se usa. O que acontece? Ele disse um dia para o pastor, ele disse, pastor, a minha esposa, quando ela me tira do sério, eu preciso sair de casa. Sou cristão, tudo, sirvo a Deus, amo a Deus, só que eu preciso sair de casa. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer, que eu sou perito, é matar gente. Eu sei matar gente. O cara era estratégico de guerra, né? Estados Unidos. Eu sei matar gente. Então, o sentimento que vem no meu coração, não imagina qual é, né? Só que ele não fazia isso, porque ele amava. Então, o amor é mandamento. Paulo disse, maridos, amai as vossas esposas. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Então, se é mandamento, pode ser obedecido, independente do sentimento. Então, a gente está falando de comportamento, por conta de uma natureza assumida, não é? E aí, tu ia perguntar alguma coisa aqui no meio? Você falando que a gente tem que pensar em processos de médio e a longo prazo. Eu já escutei da boca lá do pastor da igreja, que não se preocupa muito assim, né? Muito longo, né? Ele tá tipo o Raul Seixas, né? Acabou escancarado, esperando Jesus voltar, né? Esperando a morte chegar. É isso. Você estava ouvindo Raul Seixas hoje? Hã? Não, isso é reminiscências lá quando ele era do mundão. Rapaz, ele tem umas frases assim, de uns cantores do mundo aí. Esse pensamento mesmo de a longo prazo, que a igreja vive esperando a volta de Jesus, obviamente. Glória a Deus por isso. Tá certo, não tá nada errado isso aí. Difícil, para pensar daqui, eu vou começar um projeto aqui para, quem sabe, estar concretizado daqui a 15 anos, 20 anos. Vocês lembram da primeira aula que tiveram dessa matéria? Não, né? Tá bom, então vou trazer a memória. Aquilo que me traz esperança. Qual é a missão da igreja? Manifestar com a maior densidade possível
o reino de Deus, aqui e agora, que se consumará ali além. Essa frase do Robson Cavalcante expressa o seguinte: nós devemos viver o aqui e agora, né? Que na teologia a gente tem outro termo que é o agora já e o ainda não. Quando a gente pega lá a João, agora está acontecendo algo que vocês estavam duvidando que aconteceu, eu ia abrir a Bíblia. Depois de 40 minutos de conversa, agora, será que ele vai abrir a Bíblia? Pronto, está acontecendo agora. Depois de 40 minutos. 1 João, capítulo 1. Perguntaram para mim lá na igreja, vocês lêem muito Bíblia lá na Bíblia? Falaram, rapaz, que nem dá aula, é o menos fácil. Eu leio Bíblia, o professor é meio. Capítulo 3 de 1 João, versículo de número 2. Olha que coisa interessante. 1 João 3 e 2. Diz o texto, são essas duas expressões retiradas desse texto. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha que coisa interessante. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então agora já e o ainda não. Agora já somos filhos de Deus, mas ainda não está consumado esse processo. Nós somos salvos, nós temos a vida eterna, são expressões do presente. Então, aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo diz: nós que somos salvos. Então, o termo é presente. 1 João, capítulo de número 5, verso 11, 12 e 13. João vai dizer: nós temos a vida eterna, vocês têm a vida eterna. Então, também é presente. Então, começa aqui, a gente chama de a escatologia iniciada, o reino iniciado, mas ainda não consumado. Ao mesmo tempo que a gente vive com os pés na terra, a cabeça no céu, né? A gente vive essa vida enquanto aqui vivemos, mas lógico, a nossa âncora está lá. Mas nós vamos para lá. Oi? Nós vamos para lá. Para onde? O céu? Não, o céu não é o lugar para onde a gente vai. O céu é um lugar intermediário. O céu não é o nosso destino. O céu é o nosso ponto de partida. O céu é um lugar transitório. Mas a escatologia que a gente fala sobre isso. Nós não vamos para o céu, amados. O céu é um lugar. Um rapaz estava pregando sobre isso. Porque João fala lá em Apocalipse que ele viu descer do céu a Nova Jerusalém. Mas em escatologia a gente entra nisso aí. Vamos voltar aqui para igreja e sociedade. Sim. Então o que acontece, amados? A gente precisa viver essa vida simultânea, essa vida multifacetada, essa vida. Desse que a gente estava falando, de Jeremias 29, que eles, no começo eles estão no exílio, Jeremias escreve uma carta para eles. Sim. Capítulo 29 fala do seu nome. Vá lá, constitua a família, construa a casa. Na terra que vocês chegar, orem pela paz, porque na paz dessa cidade vocês terão paz. Exatamente isso aí. Esse é o texto que a gente também usa para esse ponto que a gente está tratando. Ou seja, nós somos cidadãos daqui e somos cidadãos do céu, né? Então existe a cidade terrena e a cidade celeste. O Paulo ele vai tratar dessa dupla responsabilidade, ou seja, nós temos as nossas responsabilidades como cidadãos aqui. Então, Romanos capítulo número 13, ele vai falar dessa questão: honra quem tem honra, tributo a quem tributo, respeitar as autoridades constituídas e tal. Mas também nós temos uma bendita esperança, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, nós fazemos a nossa parte aqui, vivemos aqui. E vivemos aqui pautados, inclusive, na vida eterna e na salvação, que nós já temos. Em um reino que não virá. É um reino que já está dentro de nós. Lembra que eu já falei para vocês essa questão, né? Então, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, Jesus ele disse: não diga que o reino de Deus está aqui ou acolá, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Então, nós não oramos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Se venha a nós o teu reino, colocar aí em algum ponto da história, e a gente vai repetindo. Não está escrito: venha a nós, vem o teu reino. E o pedido desse reino que Jesus nos ensinou é que o reino de Deus ele venha nessa amplitude que o Cristo vai implantar, que o Cristo ele vai de fato estabelecer esse reino de uma maneira universal, de uma maneira católica, não ficou bem, mundial. Eita, rapaz, tá difícil, né?
de usar esses termos, né? Nem universal, nem católica, nem mundial. De uma forma cósmica. Tá bom assim, né? Acho que ainda não inventaram a igreja cósmica. Então, o que acontece? A gente precisa entender, amados, que nós temos uma responsabilidade terrena e nós temos uma responsabilidade celestial. E aí, para a gente entender, porque a aula passada e essa aula, o que eu quero discutir com vocês é justamente o entendimento que a gente precisa ter, o conhecimento que a gente precisa ter das nossas realidades, e nunca nós vamos atingir o objetivo desejado se nós não conhecermos as causas, né? Então a gente vai atirando para todo lado, você vai fazendo um monte de ação emergencial e nunca sai desse âmbito da emergência, nunca tem essa proposta, porque você não entende as causas. Olha só, então a gente precisa entender o que? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas nós temos aqui no nosso país 3 matrizes religiosas, né? Nós temos aqui a matriz religiosa animista dos ameríndios, ou seja, os índios, eles têm uma crença, eles têm uma religião, eles têm uma forma de pensar, eles têm a sua cosmovisão. Existe a outra matriz religiosa, que são as religiões afro, que vieram com os negros, com os escravos. E existe a questão, a matriz religiosa do catolicismo, que se fundiu em certo momento dessa história, desses 500 anos que nós temos aqui, se fundiu com as religiões afro. Mas nós temos 3 matrizes religiosas. Então o nosso país, ele foi construído, né, religiosamente com a crença dos ameríndios, com a crença dos africanos e com a crença dos católicos. Olha só. Então isso aqui é uma mistura que a gente tem. O que nós temos aqui? Via de regra nessas 3, o misticismo, a relação com a divindade, com as entidades, onde a gente precisa aplacar a ira delas e fazer alguma coisa para satisfazê-las. Não é isso? Então se você pega tanto um quanto o outro, é isso aqui que a gente tem. Então a gente precisa entender tudo isso aqui para atingir, na verdade, e trabalhar para reconstruir esses conceitos contaminados. Quando Paulo ele foi lá no capítulo de número 17, ou é 16 de Atos? Crença afro, né? Isso, são as religiões afro, né? Espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, quiromancia, cartomancia, é um monte de ramificação que a gente tem. Divide-se em 2, né? Espiritismo baixo e espiritismo clássico. É o clássico, né? Mesa baixa, né? Mesinha de 1,5 metro, né? Então o que acontece, amados? Mas o que eu quero trazer para a nossa aula hoje, sobre a reflexão que nós temos que ter, do entendimento que nós temos que ter, porque vem para a igreja, inclusive, as pessoas que tiveram contato, que tiveram essas origens, é um pouco mais difícil a gente ter, né, os históricos na nossa igreja. Mas o catolicismo e o espiritismo é algo muito comum, que as pessoas se convertem e tinham já esse entendimento. E a conversão não é que você dá um reboot, um reset, não é que você apaga tudo e agora começa, né? Não, nós trazemos, na verdade, para a nossa agora vivência religiosa protestante, ou nossa vivência evangélica, nós trazemos um monte de pressupostos, a gente traz um monte de crença, e se isso não for trabalhado, isso é projetado como se fosse evangelho, que é o que nós temos nas igrejas hoje. O que nós temos nas igrejas evangélicas hoje? Em muitas delas, mas muitas delas, nós temos essas religiões polidas, né? Sem imagem, sem pipoca, sem galinha preta. Nós temos, a lógica é a mesma, exatamente a mesma, não muda, amados. Então nós temos entre aspas, um evangelho idólatra, nós temos um evangelho espírita, nós temos um evangelho que se relaciona com o ídolo e não com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é com o Criador, porque é trazido isso e essas coisas não são retrabalhadas. Põe um copinho d'água em cima do rádio. E isso veio de onde? Ziraldo Zarum, um espírita. Né? Então energizar a água, então você colocava lá. Rapaz, se deu um trabalho tão grande no Brasil para corrigir, o que Deus fez? Não, esses apologetas não estão dando conta. O que eu faço agora para esse povo não ficar colocando mais
água em cima. Água Inventa perfeita, né? isso, fininho, não põe mais em cima, não cabe, ela cai. Entendeu? Desculpa aí a piada, sem graça. Vamos voltar aí. O Fernando falou, meu Deus do céu, eu venho cansado para ouvir essas coisas. Deus tá vendo isso aqui. Vamos lá, partir aqui para a Não, isso seriedade. que você falou para mim é interessante, que às vezes eu fui questionado sobre isso e eu não soube responder de onde vem essa origem, né? Sim. Porque esse negócio de ficar colocando um copo de água em cima do raio, se isso é bíblico, se isso verdadeiramente funciona, e por que muitas pessoas testemunham que funciona. Pode até funcionar, eu Porque a quero fé falar. salva. Não, O veja importante é bem. ter fé, André. Como que é o nome do cara que o senhor falou aí? Ziraldo Zarur. O que acontece? A gente tem, olha para a gente entender toda essa questão. Então, o que nós temos hoje? A fé na fé. A pessoa tem a fé na fé. A fé é a finalidade. A fé é o ponto mais alto a ser atingido. Ziraldo Zarur. Zarur, isso, Z mesmo. Zarur. Ele era espiritista. Hã? Ele era espírita. Isso, Então depois o Paiva Neto foi trabalhando isso aí na LBV, aqueles programas na Bandeirantes que tinha na década de 90 e tal, início de 2000. Pegou depois, né? E aí o que acontece? Sim, porque né, espírita, né? Então o que acontece? A fé na fé. Então você tem um misticismo muito grande, onde você unge objetos, onde você tem elementos, né? Onde você, rosas ungidas, o corredor do sal, não sei das quantas, essa água que não é a água benta do catolicismo, olha só como a gente transfere. Então era água benta, agora é água ungida, né? Água orada. Você falou, tem um irmão lá que trabalha lá com a gente lá na igreja dele lá, estão fazendo a campanha Arca da Casa do Vendedor. Eles compraram a arca, fizeram um levantamento lá na igreja, foram lá, compraram, acho que desse aqui a arca, ele mostrou a foto, desse uns 60 assim. O né? que é isso, meus amados? O cara da casa do irmão lá e ele falou, Deus está bradando lá, Davi, fala bem. O que é isso? Vamos aqui entender os conceitos. O que é isso? Bom, então a gente está vivendo esse momento mais recente que é a judaização das igrejas evangélicas, onde você está trazendo elementos do judaísmo para o protestantismo, né? Então é a judaização. Esses elementos que teve lá seus significados, suas pedagogias, que teve um porquê na época. Isso caducou. A Bíblia diz que isso caducou. Livro de Hebreus é claro em trabalhar isso. Livro de Gálatas, Paulo combate essas questões também. Então, Colossenses também isso é combatido. Então, nós temos no mínimo 3 cartas no Novo Testamento que vão combater essas heresias que não é de hoje. Então, olha só, Colossenses, Hebreus e Gálatas. E o que acontece? Então, olha o conceito, mas deu certo. O que é isso? Pragmatismo. Deu certo, é certo. Então, nem tudo que dá certo é certo. Mas a gente vive, então, essa geração imediatista, pragmática, mística, mítica e mágica. Então, o Brasil, na religião, eles têm o mítico, ou seja, um mito, né? O mito, qualquer semelhança com as últimas eleições não é mera coincidência. Tem um mito, tem um místico, você lida com o místico. Isso está no ar, está na vida das pessoas, superstições, crendices, né? Crenças e aquela coisa toda. Que na verdade é mais um pensamento positivo. Calma aí, agora eu preciso saber quem que eu atendo, um de cada vez. Vai lá. Mas na verdade é mais um pensamento positivo que a pessoa tem, né? Porque dali vai dar certo. Ou negativo, depende. A questão é o seguinte: você lida como se tudo fosse místico, como se tudo tivesse uma ação sobrenatural. E aí a gente, quando fala de batalha espiritual, por exemplo, que é muito distorcido no nosso meio, nós temos poucas pessoas que tratam desse assunto. Você vai ter pessoas que estão aí no YouTube da vida, ou que estão abordando esse assunto, são pessoas totalmente desvirtuadas. Daniel Mastral, Rebeca Brau, Neuza Itioca, Antonieta Rosa, esqueci mais quem lá, mas tem uns 4, 5 aí que são, não, essa, Antonieta Rosa. Você tem aí essas pessoas que vão distorcer, espiritualizar o material e materializar o espiritual. Não é? Então, eles invertem as coisas. Existe uma realidade e outra? Sim, existe. Cada um no seu lugar, cada um na sua jurisdição, na sua esfera de realidade de existência. Então, nós temos o mítico, que é o mito, né? O mito. Eu não estou falando da questão filosófica que o Felipe trabalhou com vocês, não é isso que eu estou dizendo.
Mas é o mito no sentido de que existe uma figura, existe um personagem, existe uma pessoa que ela vai trazer uma solução, uma pessoa que está acima do bem e do mal, uma pessoa que é o nosso herói, né? Então isso é um mito, no sentido, eu estou falando sociológico, não no filosófico. Então nós temos o mítico, nós temos o místico, né? Que é essa realidade que tudo tem uma causa e efeito a partir de um mundo espiritual. Isso é mais platônico do que teológico, né? E nós temos o mágico, aquilo que, varinha de condão, estalar do dedo, as coisas do dia para a noite, é só você fazer a oração certa, é só você fazer a coisa certa e as coisas vão acontecer. Isso agrada a gente, porque nos tira inclusive uma responsabilidade. Deus vai fazer o negócio do dia para a noite, Deus vai intervir. De fato que também Deus faz as coisas, sim, amados, mas o que nós estamos falando é de uma realidade que ela é paralela, uma realidade paralela, né? Existe a realidade que ela corre junto, existe aqui a realidade espiritual e a realidade biológica, física, material, palpável, visível, onde os 5 sentidos eles operam. A gente precisa entender essas coisas. Então a gente tem aqui essa realidade onde você olha como a questão social, essa estrutura corrompida pelo pecado, ela chegou no nível, porque antes nós tínhamos nas nossas igrejas o seguinte, eu quero aproveitar o 1º de maio, para pegar a cena e trazer aqui, para a gente refletir. A gente tinha os testemunhos na igreja que era assim: Jesus curou meu filho de um câncer, louvado seja Deus, glória a Deus, aquela coisa toda. O testemunho hoje é que Deus preparou uma consulta com o endócrino. Já não conta mais nenhum milagre. O milagre para essas pessoas que vivem nessa estrutura corrompida é que elas conseguiram um atendimento com um especialista. 1º de maio, levar as carteiras de trabalho, né, para a igreja católica e as evangélicas também, claro, está lá do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma, né? Então, mandinga tem para todo lado, aqui os nomes são diferentes. Oferenda tem para todo lado, aqui os nomes são diferentes. Chamam de voto, de propósito, de campanha. Irmão, é a mesma coisa. A lógica é a mesma. Então a igreja que tem até a escala de campanha. Cada obreiro vai assumir 4 quintas-feiras, né? Então dá o ano todo. Então... Eu não queria falar não, mas a igreja deu problema. Então, não tem lá a escala de só campanha. conta o milagre, não fala o nome do santo. É carregado de fazer uma campanha. Então, queridos, vocês percebem a complexidade que nós temos, a realidade que nós vivemos e o que nós devemos enfrentar? Então, é muito mais do que essas coisas comportamentais, emergenciais ou superficiais. A gente precisa trabalhar lá onde nasce tudo isso. Então, nós temos essa realidade no nosso país, né? Nas pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, inclusive. Você tem essa mentalidade, essa noção de que é Deus que vai agir por elas e elas absolutamente não têm responsabilidade nenhuma. Elas não precisam dar resposta nenhuma, porque Deus fará tudo por essas pessoas. Só tem que crer. Então, a fé é a fé na fé. É a fé na fé, né? Então, não é a fé que se traduz com obras ou pelas obras. É a fé na fé. Deus vai fazer tudo. Você não tem a sua responsabilidade social. Você não é uma pessoa que tem atividades como cidadão. Não. Primeiro que esse mundo vai se acabar, né? Primeiro que aqui nada que vai permanecer, o fogo vai queimar tudo. Tudo é terreno. Tudo vai para a igreja e fala: pastor, ora para que Deus abra uma porta de emprego e dorme até meio-dia. Fica difícil, né? Então, assim, como se Deus honrasse essa atitude. Ah, mas teve fé. Não, mas você vai conseguir um emprego. Ou faz um voto para Deus abrir a porta de emprego. Ou você, olha só, ou você não vai ficar desempregado porque você é contribuinte fiel. Então, como se essas coisas. Olha o místico, né? Mas pode fazer, pastor. Gideão fez com Deus, com um anjo. Não provou, não fez um. É um problema hermenêutico aí, né? O Antigo Testamento você trazer para o Novo Testamento. Estou dando um exemplo dos argumentos que se usa, sim. Né? Então o que acontece, meus amados? A gente percebe essas matrizes religiosas, elas não foram trabalhadas, esses conceitos equivocados de Deus, da divindade, da relação
entre a pessoa e essa divindade, né, que no caso é o crente e Deus, elas foram trazidas de todas essas maneiras distorcidas por essas matrizes que eu disse para vocês, dos índios, dos africanos e dos europeus. Então isso não foi trabalhado, porque evangelho não tem nada a ver com nada disso. Evangelho, primeiro, que não é uma religião. Então fizeram do evangelho mais uma religião, e uma religião melhorada, melhor do que as outras. E não tem nada a ver, né? E Deus não se compara. Então essa dualidade, essa questão do bem e do mal, de Deus e o diabo, de o reino de Deus e o reino do diabo, de a luz e a escuridão. Então esse dualismo, essa questão de o Deus do bem, o Deus do mal, isso não existe. Biblicamente isso não existe. Não há argumentos bíblicos que sustentem isso. Não existe. Então a gente precisa entender um todo. A gente precisa entender uma relação. Nós precisamos conhecer Deus, quem Ele é, nós em relação a Ele e a nossa missão dada aqui. Então são clarezas que a maioria das pessoas evangélicas não tem. Elas não têm, desvirtuam. O Luiz Saião vai chamar de uma espiritualidade de chupar o dente, né? Aquela coisa toda, chupa o dente e tal, e manda brasa. Então, é aquele negócio dentro dos templos, não sai dos templos religiosos, né? É aquela espiritualidade que ela não atinge as relações da vida, no casamento, na família, no emprego, na vizinhança, nos parentes e tal, não sai das quatro paredes. Então é aquela ideia de fato de que a vida e a adoração a Deus se dá em certos dias, em certos lugares, em certos momentos. Isso é a ideia o quê? Religiosa do Antigo Testamento. Existia dias sagrados? Era, sábado. Existia um lugar sagrado? Jerusalém. Existia roupas sagradas? Tinha. Existia alimentos sagrados? Tinha. Então você tinha tudo isso. E Paulo em Gálatas, inclusive, em Colossenses, e o escritor de Hebreus, vem combatendo tudo isso. Não, ninguém vos julgue pelos dias de sábados, está no plural, né? Pelo comer, pela lua nova, porque todas essas coisas perecem pelo uso. Isso é até aparência de piedade, Paulo vai dizer. Mas essas coisas, não proves, não toque, não manuseie. Paulo vem combatendo isso em Colossenses de uma maneira muito enfática, dizendo, ó, essas coisas tudo perecem pelo uso. É Cristo, né? É Cristo que é o centro de tudo. Então a gente percebe que todo esse equívoco está na cabeça dos evangélicos, onde não enxergam o espiritual no material e no natural, e só o sobrenatural. Então as palavras que a gente tem hoje é extraordinário, sobrenatural. Viva o sobrenatural. Então são essas palavras que nos remetem apenas à eternidade e não diz respeito a nada aqui, né? Então vai distorcendo essa realidade, vai tirando as pessoas das suas responsabilidades aqui enquanto estão. E se esquece que Jesus disse, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Você inverter isso é pecado. Então você dá o que é de Deus a César e a César o que é de Deus. Deus não quer nada do que é de César. Mesmo porque o que é de César não é de César. Não é de César. Então não tem nada aqui do diabo. Não tem nada aqui que não seja de Deus. E Deus nos deu uma incumbência, que é uma incumbência chamada de ecológica. Ou seja, cuidarmos da casa. Qual é a nossa casa? O oikos, nossa habitação, é a terra. Então Deus inclusive disse para o homem, ó, sujeite a terra, domine a terra. Ela é tua, é teu habitat. A responsabilidade não é de Deus, não é dos anjos vir aqui e fazer a manutenção do negócio, é nossa. Inclusive quem desgraçou isso aqui fomos nós. Foram os anjos. Os anjos. Sim, o nosso pecado, a nossa atitude, né? Olha a ideia de coletivo aqui. Não é o Adão, não é a mulher, né? Que depois foi dado o nome de Eva, que era Adão fêmea. Você não pode falar isso para certas pessoas aí, não, senão vai dar problema. Eu sei, porque hoje tem todas essas questões que é difícil, né, da gente expressar. Então, amados, deixa eu tentar concluir pelo menos a matriz religiosa, que vai ficar para a aula que vem. Eu vou falar de cotas, vou falar do porquê que isso